Sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Tem a palavra o senhor, segundo secretário, deputado Marquinho Palmerston, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 103ª sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, do ano de 2016. Aos 15 dias do mês de dezembro, às 15 horas, no plenário do Palácio Alfredo Donar, se realizou a presente sessão, presidido pelo senhor deputado Hélio de Souza, secretariado pelos parlamentares Humberto Aidar e Carlos Antônio. Havendo número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou o senhor deputado Carlos Antônio para fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Isso feito, foi concedida a palavra ao senhor segundo secretário em exercício, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, submetida à apreciação do plenário, logrou unânime aprovação. Do expediente constou a leitura dos processos números 3605-2016, 3606, 3607, 3608 e 3609-2016, todos contendo veto integral. 3603-2016 e 3604-2016, contendo veto parcial oriundos da Governadoria do Estado, e diversos ofícios em resposta a deputados. Declarado no momento oportuno a fase de apresentação de matérias, usaram da palavra os senhores deputados Simeza Silveira, devolvendo à mesa os processos número 3477-2014, 3812-2015, 2755-2016 e 38.6-2016, apreciados pela Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, e ainda apresentando o projeto de lei número 396, de autoria do nobre deputado Diego Sorgato. Doutor Antônio, devolvendo à mesa os processos números 1404-2016, 1867, 1896, 1998, 2015, 2416, 2545, 2656 e 2754-2016, apreciados pela Comissão de Saúde e Promoção Social. E ainda apresentando os requerimentos número 1940 a 1952, Lincoln TJ, devolvendo à mesa o processo número 3219-2016, apreciado pela Comissão de Educação, Cultura e Esportes. Isaura Lemos apresentando para os requerimentos número 1909 a 1939 e 1953, e ainda o requerimento número 1908, de autoria do nobre deputado Gustavo Seba. José Witt devolvendo à mesa os processos número 3434-2016, 3474, 3475, 3567 e 3590 de 2016, apreciados pela comissão mista, solicitando que os mesmos fossem apreciados pela presente sessão. Em seguida, ocupar a tribuna no momento destinado ao pequeno expediente, seguintes parlamentares: delegado Adriana Corse, Isaura Lemos, Major Araújo, Paulo César e Santana Gomes. Logo após foi colocado em votação preliminar o projeto de lei número 396, aprovado como objeto de deliberação da Casa. Por deliberação do plenário, a ordem do dia constou processos número 3590-2016, 3432, 3434, 3474, 3567, 3460. E 0532-2016, a ele apensado de número 2959-2016, 1294, 1337, 1769, 1811, 1839, 1938, 1662, 1950, 1962, 1963, 2003, 2023, 2446, 2440 e 2442-2016, em fase de primeira discussão e votação aprovados. 3475-2016, em fase de primeira discussão e votação, discutido pelos senhores deputados Major Araújo e Humberto Aidar. E fez caminhamento de voto contrário, o senhor deputado Major Araújo aprovado, com voto contrário dos senhores deputados Major Araújo, Isaura Lemos e Humberto Aidar. 1469-2015, a ele, apensado de número 2956-2015, 1693, 4108, 4169, a ele, apensado de número 2422, 2016, em fase de segunda discussão e votação aprovados. O processo número 1393-2016, em fase de primeira discussão e votação, a pedido do senhor deputado Lincoln TJ, autor foi retirado de pauta. Esgotada a ordem do dia, conforme a aquiescência do plenário, o senhor presidente deputado Hélio de Souza convocou os seus deputados para a reunião das comissões mistas de Constituição, Justiça e Redação nas salas das comissões deputado Saulo Amaral. E em seguida declarou encerrada a sessão, convocando outra extraordinária, da autoconvocação extraordinária desta casa para segunda-feira, às 15 horas, conforme ato da mesa de 15 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a convocação de sessão legislativa extraordinária, autor do nobre deputado Hélio de Souza e outros.
Deixar de comparecer à presente sessão os senhores deputados José Nelto e Marquinho Palmer, licenciados. Adibelis por estar sendo diplomado no cargo de prefeito da cidade de Catalão pelo TRE. Thales Barreto por motivo de doença. Renato Carlos participando da reunião com lideranças políticas em Goianésia. Marluz Pereira acompanhando o governador no lançamento de obra e assinatura de atos em Aparecida de Goiânia. Ernesto Rola e Gustavo Sebes Antônio realizando viagem no interior do estado. Diego Sorgato, Jean Elissal e Vieira. E para constar, lavrou-se esta ata que lhe é aprovada será assinada, senhor presidente. Senhores deputados, está em votação a ata que acaba de ser lido. Os senhores deputados que aprovarem permaneçam como estão. Aprovado. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Projeto 3675, Governadoria do Estado, institui Fundo de Incentivo à Cultura da Soja e da outras providências. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 3666, veta integralmente autor de lei 432, de 10 de novembro de 2016, referente ao processo 1940. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 3667, veta parcialmente autor de lei 445, 16 de novembro de 2016, referente ao processo 2644. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 3676, veta integralmente autor de lei 433, de 10 de novembro de 2016, referente ao processo 1999. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 3677, veta parcialmente autor de lei 437, 10 de novembro de 2016, referente ao processo 2643. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 3678, veta integralmente autor de lei 441, 16 de novembro de 2016, referente ao processo 3056. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 3679, veta integralmente autor de lei 442, 16 de novembro de 2016, referente ao processo 0623. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Senhor presidente, do Gabinete do Senado Federal, senadora Lúcia Vânia, em resposta a esta casa, senhor presidente. Dê ciência aos senhores deputados e ao arquivo. Somente expediente, senhor presidente. Senhores deputados, como nós estamos em alta convocação, nas sessões extraordinárias não temos pequeno expediente. Este momento é oportuno para a apresentação de matérias. Com a palavra o deputado José Witt. Senhor presidente, boa tarde. Gostaria de devolver a essa mesa, senhor presidente, projetos devidamente relatados na última sessão de Constituição, Justiça e Redação, bem como nas sessões mistas, e se assim for possível e de aquiescência do plenário, que o senhor possa colocá-lo na pauta do dia. Aproveitando também, no momento oportuno, senhor presidente, se o plenário também aquecer, que o senhor possa convocar as comissões mistas e também de Constituição, Justiça e Redação, após a realização da ordem do dia, e, se assim necessário, realização de sessões extraordinárias também, senhor presidente. Perfeitamente, deputado. Deputado Gustavo Seba. Boa tarde, senhor presidente. Apenas para devolver o processo devidamente relatado da Comissão de Saúde e Promoção Social. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Júlio da Retífica. Aliás, desculpa. Deputado Simeison Silveira. Obrigado, senhor presidente. Apresentando aqui projeto da Comissão de Direito do Consumidor, inclusive de autoria do deputado Humberto Aidar. Nós estamos devolvendo uma matéria extremamente importante, porque trata das consultas e
alguns problemas que estão existindo com quem tem plano de saúde. Parabenizo o deputado Humberto Aidar pela matéria e está aqui devolvida, relatada. Perfeitamente, deputado. Deputado Júlio da Retífica. Boa tarde, senhor presidente. Trazendo aqui vários projetos de lei que foram aprovados, votados e aprovados na Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação, senhor presidente. Perfeitamente, deputado. Deputado José Nelto. Senhor presidente, nós queremos informar que a oposição neste parlamento vai tentar obstruir, não dar quórum, para não votar nenhuma matéria desse pacote de maldade do governo nesta tarde aqui. Então esse é o papel da oposição. O governo do estado de Goiás envia para esta casa o chamado pacote de maldade. É o maior, aliás, o pior presente para os servidores do Natal e do Ano Novo. Então, se o governo aqui nessa casa contar com um voto da oposição, a oposição vai obstruir para não dar quórum, para não votar nenhuma matéria. Muito obrigado. Perfeitamente. Senhores deputados, há uma solicitação do líder do governo para que as matérias devolvidas nesta tarde sejam colocadas na pauta da ordem do dia. Os senhores deputados estiverem de acordo, permaneçam como estão. Pela ordem, senhor presidente. Aprovado. Senhor Com a presidente, palavra, deputado Luiz César Bueno. Para encaminhar voto, o Partido dos Trabalhadores também vai fazer obstrução e encaminha o voto contra. Perfeitamente, deputado. Aprovado, então, para que seja colocado na pauta da ordem do dia as matérias devolvidas nesta tarde. Senhor deputado, há uma solicitação do líder do governo para que, após a ordem do dia, possamos convocar a comissão mista, comissão de Constituição, Justiça e Redação e sessões extraordinárias, caso seja necessário. Os senhores deputados que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Projeto 397, deputado Virmontes Cruvinel, concede título de cidadania que especifica. Já falei. Concede título de projeto. Está em votação preliminar, encerrado. Senhores deputados que o aprovarem, permaneçam como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Somente esse projeto, senhor presidente. Senhores deputados, tem a palavra o senhor primeiro secretário em exercício, deputado Humberto Aidar, para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Processo em fase de primeira discussão e votação, 3582, Governadoria do Estado, altera as leis complementares número 66, 27 de janeiro de 2009 e número 77, 22 de janeiro de 2010 e dá outras providências. Está em discussão. Pela ordem, senhor presidente, emendar. Pois não? Emenda, senhor presidente. Perfeito. Emendado que for a Comissão de Constituição, Presidente, Justiça e Redação. que projeto que é esse? Solicito. Leitura do projeto. Deputado Humberto Aidar. Já emenda. Emenda, senhor presidente. Já está emendado, deputado. Tem Senhor emenda presidente, eu também. apresento a emenda também nesse Também tem projeto. É o da Previdência? Tem emenda aqui, senhor. Pois é o projeto da Previdência, senhor presidente? É o projeto da Está Previdência. confirmando Porque que é. parece que eu tô sentindo que o governo está com medo de falar que é o projeto. Então, portanto, apresento a emenda nesse projeto para voltar o mesmo valor, não o aumento da Previdência. Senhor deputados, Senhor presidente, deputado Ligo TJ, assim que foi feita a leitura, ele emendou. Além dele, eu pergunto, quais são os outros deputados que querem fazer Só emenda? apresentando Apresentar a emenda emenda. aqui. Deputado José Nelto, delegada Adriana. delegada Adriana Acosta, Para emendar também, senhor Luiz César Bueno, Bruno Peixoto e Major Araújo e Humberto Aidar. Emendado que foi a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 3581, Governadoria do Estado, dá denominação ao trecho de rodovia que especifica João Gonçalves Pinheiro, trecho da rodovia GO 450, que liga os municípios de Piracanjuba a Cristianópolis. Está em discussão. Para discutir isso. Perfeitamente, deputado. Para discutir, deputado Major Araújo.
TV Assembleia. Autoconvocação. Deputado Major Araújo vai discutir a matéria, processo 3581. Vamos ouvi-lo. Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados, deputada Adriana Cosse, imprensa presente, assessores, enfim. Cumprimento aqui também, especialmente, a todos os servidores e militares que se encontram presentes, ativos e inativos. Senhor presidente, venho a essa tribuna, em primeiro lugar, manifestar o nosso apoio favorável a esse projeto, tendo em vista que a homenagem é justa e nós somos favoráveis, sim, a todas as homenagens daqueles que contribuíram com a história de Goiás. Mas gostaria também, senhor presidente, já que o projeto da Previdência foi emendado, de contestar aqui a matéria veiculada pelo Jornal Popular, versando justamente sobre a questão da Previdência. Olha, eu sempre tirei notas boas em matemática. E nunca me contentei com continha que já vem pronta. Até no caixa do supermercado, quando eu vejo lá o ticket, eu pego minha calculadora e faço as minhas contas para saber se a máquina não falhou. E tenho me dado muito bem com isso. Então, não vou contestar a matéria do Popular por ser do Popular, não é isso. É que o Jornal Popular, ele publicou informações que vieram prontas da Goiás Prev. Então, eu não sei se todos os senhores servidores viram essa matéria, que versava justamente sobre o projeto da Previdência. Nós estamos tendo majorações, uma atrás da outra, nesse governo infame de Marconi Perillo, que pegou o servidor para Cristo, para pagar todos os déficits que ele acumulou aqui no nosso Estado. O MP de Contas, aqui da Tribunal de Contas do Estado, apontou os motivos dos déficits. Caso muito pior do que o que marcou o impeachment da presidenta Dilma. E piorou ainda, no ano passado, foi pior do que no ano anterior. Então, o que aponta o Tribunal de Contas, por exemplo? Pagamento em duplicidade, pagamento de serviços que não foram executados, superfaturamento e etc, etc, etc. Se junta a isso, o caso das OS, essa fraude. Dinheiro para a OS tem. Junta-se a isso as isenções fiscais do nosso Estado, cuja secretária Ana Carla Abrão veio aqui para prestar contas, para esclarecer alguns fatos relativos ao orçamento e pedir apoio em projetos como esse. E que nós perguntamos, as isenções fiscais têm um contrato, secretária? Tem. E nós lembramos sempre o caso, senhores servidores, repassem isso para frente. É escandaloso. O que aconteceu no Rio de Janeiro está acontecendo em Goiás. E o nosso futuro é o mesmo que está acontecendo lá. Vai faltar dinheiro para pagar a folha de pagamento. O que acontece com as isenções fiscais? Fraude. São empresas que recebem incentivos para gerar emprego e renda, não gera, como o caso da Suzuki, em Tumbiara, que nós levantamos aqui. Pediu os contratos para a secretária da Fazenda, deputado Bruno Peixoto. O contrato, é feito um contrato da isenção. A empresa se compromete em gerar 700 empregos diretos. O Jornal Popular publicou que dos 120 empregos gerados, depois de 3 anos, usufruindo dos créditos tributários do nosso Estado, sem montar lá uma fábrica, palavra do próprio deputado Álvaro Guimarães, que é filho da cidade, é deputado, representante da cidade, lá tinha um galpão. As cegonhas de veículos entravam lá e guardavam os veículos, carimbava a nota com os créditos tributários de Goiás e ia embora, com crédito vender os veículos em outros estados. E ainda vinha com os créditos tributários de outro estado também. Empresário bandido que não paga imposto, mas molha a mão de governador safado que vive disso. Faz falcatrua, enriquece ilicitamente e vem usufruindo desse sistema. O Sérgio Cabral está preso, um dos motivos é isso, até joias recebeu.
em forma de pagamento dos créditos tributários que ofereceu para a empresa. Nós estamos nessa mesma rota aqui em Goiás. Então, vejam bem, senhores, voltando à Previdência. O Jornal Popular publicou um caso raro ocorrido na nossa Previdência. Caso real. Já vi casos semelhantes a esse. Um servidor que se aposenta, deputada Adriana Corsi, com uma renda mensal de R$10.000, deputado Carlos Antônio. R$10.000, contribuindo para a Previdência, junto à sua contribuição e a contribuição do patrão. Faz 600 e poucos mil reais ao longo de sua carreira de 30 anos. Se casa com uma jovem de 25. Falece, deixa essa jovem para receber, segundo a matéria, por 50 anos recebendo essa previdência, para justificar o déficit. Aonde falha a reportagem do jornal? Ela simplesmente pega o acumulado como se esse dinheiro não fosse aplicado. Então, nós fomos fazer conta. Fizemos ali o juro composto. Uma aplicação básica, a aplicação que eu faço no banco com as minhas economias. O que me sobra? 1%. Se fizermos um cálculo com esse 1%, pegando esses 617, capitalizando ao longo de 30 anos, como diz a reportagem, nós teremos em torno de 5 milhões de reais. Aí eu pergunto para o senhor, 5 milhões. Depois de 30 anos, ele terá 5 milhões no banco. Essa previdência, ele vai pagar, aposentadoria, R$10.000 por mês. E vai deixar lá mais, em torno de 4.990.000. Vai render um juro de aproximadamente R$50.000 por mês. E ele vai dar ali R$10.000. Aonde está o déficit da Previdência que esse bandido chamado Marconi Perillo, esse bandido safado chamado Marconi Perillo diz ter? Se tem déficit, é porque o Estado não recolheu suas contribuições. Não é culpa do servidor. Eu quero saber aonde está o déficit. Jogue esse dinheiro na minha mão. Deixa eu administrar para ver se a Previdência do Estado vai ser deficitária. Jogue na minha mão. Olha, está na hora do servidor começar a trabalhar. Não é só para votar, não, gente. É para indicar também. É para pedir voto contra aqueles que são contra nós. Aqueles que só pegam o servidor como a causa de todos os déficits do Estado. O déficit é a má gestão. O déficit é a bandidagem que está aqui implantada aqui no nosso Estado, as quadrilhas que têm tirado do servidor e da sociedade goiana, enriquecido ilicitamente, financiado suas campanhas para se manter 20 anos no poder. É aí que está o déficit do Estado. Eu desafio e eu quero sentar com o servidor e vamos fazer conta. E eu gostaria muito que o Jornal Popular me chamasse para que nós juntos, com jornalistas, fizéssemos conta para provar que a nossa Previdência não é deficitária. Que esse aumento sem cálculo atuarial, ilegal, como foi em 2012, que majorou a nossa alíquota para 13,25, também foi feito ilegalmente e o Supremo reconheceu. Determinou o cancelamento do desconto e a devolução do dinheiro. Isso ainda não foi feito, não sei porquê. Então, nós não temos uma previdência deficitária. Nós temos um déficit mental do governador. Isso é que nós temos. Nós temos déficit mental. Nós temos um governador que é um psicopata e que aí fica querendo descontar no servidor o seu problema de conduta. Nós não vamos pagar esse déficit. Olha, senhores servidores, senhores militares, que já trabalham por 30 anos, os senhores pagam a sua previdência. Os militares têm um cálculo até pior. Quantos militares são mortos em serviço? A viúva só recebe 70%. Não levaram isso em conta na matéria do popular. Disseram que ela vai receber 10 mil. Não vai receber 10 mil, ela vai receber 7, porque a lei mudou e está tirando também das nossas viúvas. E mudou agora recente, ela vai receber só 50%. E aquele que se aposentar a partir de agora,
dependendo do tempo de casamento, dependendo do tempo de contribuição, vai receber só por um período mínimo essa pensão. Então, senhores, é mentira que nós temos déficit na Previdência, o nosso voto será contra. Muito obrigado, senhor presidente. Foi não. Deputado Luiz César Bueno. Senhor presidente, eu quero aqui, de uma forma assim, tranquila, chamar a atenção de Vossa Excelência, inclusive para a legalidade dos atos que essa casa irá tomar da agora para frente. Nós temos um regimento interno que é muito claro em relação aos procedimentos de votação das matérias nessa casa. E eu não quero nenhum favor, nenhuma obrigação, nenhuma vírgula além do regimento interno dessa casa. E o regimento interno estabelece que as matérias, principalmente convocação extraordinária, devam constar da pauta prévia 24 horas antes da sessão. E eu chego aqui, senhor presidente, eu plintei a tela na entrada, estou tentando verificar a pauta prévia ontem, hoje de manhã, porque eu estou querendo também trabalhar e analisar o que está na pauta. Eis que eu sento aqui e aparece na tela a matéria da Goiás Prévio, senhor presidente. E as 24 horas necessárias para que a imprensa tome conhecimento, para que nós, deputados, possamos tomar conta dessa matéria. Se mudou o regimento interno, foi agora, recentemente. Mas eu peço a Vossa Excelência que faça uma consideração que é necessário 24 horas de antecedência para que as matérias venham constar da pauta prévia. Portanto, a matéria da Goiás Prévio, que está sendo debatida, ela é ilegal e pode ser questionada juridicamente. Senhores deputados, está em discussão, Pois não, deputado. O senhor quer discutir a matéria? Tudo bem. Senhores deputados, enquanto o deputado José Nelto prepara para discutir a matéria, eu quero afirmar aos senhores que da autoconvocação nós dizíamos naquela oportunidade que a pauta seria essas matérias que estão em tramitação. Então, desde a última quinta-feira já está sendo feita, foi feita a convocação para estas votações, inclusive publicada no portal da Assembleia Legislativa. Segura a palavra, deputado José Nelto. Segura a palavra, deputado José Nelto. Senhor presidente, deputado Hélio de Souza, senhora deputada Adriana Corse, senhores deputados, imprensa, servidores do Estado de Goiás. Senhor presidente, nós, do PMDB, fomos muito criticados nessa casa durante 20 anos. Pela bancada governista, não por essa bancada aqui, porque esta bancada é muito nova, mas as bancadas do passado. Fomos criticados, mas poucos daqueles deputados estão aqui hoje nesta casa aqui. Foram caçados pelo povo. E o que é que dizia o governo Marconi Perillo, a sua bancada, a sua base? O PMDB não gosta de servidor. O PMDB é contra servidor. Mas aqui eu faço um desafio. Pergunta ao Sindicato da Saúde da Prefeitura de Goiânia, qual foi o melhor prefeito para a saúde, se não foi Iris Rezende Machado. Esta é a verdade. E hoje, Iris Rezende Machado é o maior líder desse estado, porque derrotou o candidato do governador, porque a capital reagiu e sabia que não poderia entregar a prefeitura nas mãos do governo do estado de Goiás. E esse governo, ele lançou um programa Inova Goiás. Veja bem, o programa dele, Inova Goiás. Ele está inovando mesmo. É o governo que durante 4 anos e durante 2 anos
eu estava nessa tribuna juntamente com meus colegas de oposição, denunciando que o governo deixou engavetado aqui, lá na presidência, ou escondido aqui, a licença-prêmio, o quinquênio, a periculosidade e também está retirando também a lei da periculosidade, está tirando também. Esse eu já falei, quinquênio, e aumentando agora, está inovando, está tirando também a titularidade, 30% dos servidores do VaptVupt. Esse governo é um governo covarde. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele é covarde? Porque ele não tem coragem de mexer nos altos salários. Não tem coragem de tirar direito do empresariado, uma casta que não paga imposto do estado de Goiás. Agora os senhores trabalhadores da saúde, trabalhadores da educação, trabalhadores da segurança e também os gestores e administradores, estes sim, vocês estão pagando pato, porque não falta dinheiro para esse governo. Agora vai pagar o segundo cabaré em Goiás, que é o show do Gustavo, de 1,5 milhão, o show de Gustavo Lima. Esse governo não falta dinheiro. Todo mundo se lembra, quando ele fez a reforma no passado, o que dizia o governo? Agora o estado de Goiás está acertado. Acabamos com o déficit e colocou a Salete, aquela jornalista nacional, para ganhar dinheiro e vir mentir para o povo goiano e gastar dinheiro com propaganda. Esse governo não tem limite. É a marca desse governo. Gasta o dinheiro com propaganda e na campanha eleitoral para tentar ludibriar a boa-fé do nosso eleitorado da capital, começou a fazer propaganda. A polícia prendeu tantos bandidos, a polícia fez isso, a polícia fez isso. Era uma propaganda, porque sabe que quando no último governo do PMDB, a capital tinha 3.000 policiais militares. Hoje nós temos 1.500 policiais militares nas ruas de Goiânia. Então sempre o governo usou o artifício da mentira, da enganação. E agora, no final do ano, em pleno Natal, Ano Novo, ele deixa aqui o pior presente que tem. Ele deixa uma bomba que está explodindo na cabeça dos servidores do estado de Goiás. Então, senhores servidores, nós ouvimos aqui, durante 20 anos, sendo acusado aqui, mas o PMDB não tirou licença-prêmio, o PMDB não tirou quinquênio, não tirou salubridade, periculosidade, não tirou titularidade dos professores. Então, quem tem culpa de tudo isso aqui é o governo do PSDB. E ele tem nome, é o governador Marconi Perillo. E vocês, servidores, que estão nesta casa aqui, tem que pressionar, é aquela bancada do lado de lá, marcar o nome dos deputados, porque eles sim votam com o governo, eles sim estão aqui, agachados para esse governo aqui, não pensa nos direitos dos servidores aqui, mas quando chega as eleições, aquela bancada lá vai pedir voto para os senhores, aquela bancada vai pedir voto para o candidato do governo. O candidato do governo, todo mundo sabe, é o Zé Hélito, fracassado, acabou com a CELG, acabou com a segurança pública. Por isso, gente, nós temos que mostrar neste plenário quem realmente vai colocar a sua cara para votar com os servidores. E tem mais ainda, se depender aqui da presença
de um deputado do PMDB para dar cor para esse governo cai amanhã. É esta a oposição que nós fazemos aqui. Uma oposição com conteúdo, uma oposição com coerência, com seriedade. Nós não vamos deixar que o governo continue usando a propaganda nazista, fazendo com que 11 mentiras vira verdade. 11 mentiras, 10 mentiras, falado 11 vezes, acaba virando verdade. Mas agora não, a casa caiu, a máscara do governo caiu. Esse é o governo que inova, mas inova para pior. Inova para tirar todos os direitos dos servidores do Estado de Goiás. E é esse o debate que nós queremos aqui nesta tarde, para mostrar que tudo aquilo que o governo acusou o PMDB não tirou um direito dos servidores. E agora, do dia para a noite, no final do ano, e ainda mais, aumentando a previdência dos servidores. Então aqui, a nossa bancada, e eu vejo alguém do governo querer comparar com outros estados. Gente, o estado do Rio de Janeiro chegou a calamidade, chegou, porque tem corrupção, e lá o governo é do meu partido, PMDB, e Goiás não é diferente do Rio de Janeiro, não. As mesmas mordomias, a mesma ostentação, a gastança do dinheiro público, não tem nenhuma diferença com o Rio de Janeiro, não. Por isso, o estado de Goiás está afundado pela incompetência, pela ostentação, pela arrogância, pela mentira. Ontem eu estava chegando em Goiânia e achei um absurdo ali na entrada ali do túnel, ali do trevo, Padre Pelágio, tinha lá uma blitz, sabe para quê? Tinha lá quase 3 quilômetros de engarrafamento para tomar dinheiro dos pobres que não pagam o seu IPVA, porque não tem dinheiro. Aí sim, esse governo usa a máquina para arrecadar, para tomar dinheiro de viúva na feira, para tomar dinheiro de todos os nossos pobres contribuintes, mas tirar dinheiro dos ricos, dos empresários, foi só bater o pé, o projeto sumiu desta casa aqui. Portanto, está registrado aqui, nós vamos obstruir, dificultar esse governo aprovar essas matérias aqui. Muito obrigado. Continue em discussão. Quero discutir a matéria, por favor, pelo Partido dos Trabalhadores. Pelo PT, deputada delegada Adriana Corsi, para discutir a matéria. Deputada delegada Adriana Corsi, do Partido dos Trabalhadores, ela que preside a Comissão de Segurança Pública, discutindo o projeto 3581. Vamos ouvi-la. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas, deputados, colegas, amigos da imprensa, todos que nos acompanham. E uma boa tarde muito especial aos meus colegas servidores públicos do Estado de Goiás. Eu quero parabenizá-los pela luta, pela dedicação, lembrando que vocês não estão lutando só pelos seus direitos. Vocês estão lutando por todas as pessoas que precisam do serviço público. Porque o serviço público de qualidade só é prestado quando tem um servidor valorizado e valorizada. E vocês estão aqui lutando pelas nossas famílias. Então, eu quero parabenizar em nome da presidenta do Sintego, Bia de Lima, da Ieda, que está aqui também, do Tiago, presidente do Sindi Público, meus colegas, meus líderes também, porque também sou servidora pública, como Major Araújo aqui, nós não esquecemos a nossa origem. Nós temos que ter orgulho da nossa origem. E a minha na Polícia Civil, eu tenho muito orgulho. E eu estou aqui por causa dos meus colegas servidores e dos meus colegas da Polícia Civil. Eu quero falar primeiro aqui, colocar uma preocupação muito grande com essa reforma da Previdência que está acontecendo a nível nacional, companheiros. Essa reforma da Previdência, Major, ela vai prejudicar demais o povo brasileiro. Essa reforma que está sendo aceita, aprovada de madrugada, para que o povo não possa acompanhar,
ela vai fazer com que as pessoas tenham que trabalhar até 70, 75 anos de idade para aposentar. Um policial, um agente prisional, um professor, uma professora. Nós não podemos aceitar isso. Por que eles estão fazendo isso? Porque daqui a uns dias ninguém mais paga previdência, vai ser obrigado a fazer previdência privada. É isso que eles querem. Nós não podemos aceitar, gente. Está sendo aprovado no Congresso agora, por esse governo golpista, que está a serviço dos grandes empresários. Previdência é um direito nosso, é dignidade da pessoa idosa. Depois de passar uma vida trabalhando como nós policiais, que nós temos aposentadoria especial hoje como professor, como trabalhador da saúde, como agente prisional, isso tudo vai acabar. Isso tudo vai acabar. Talvez fique para os militares, como está sendo discutido, mas eu duvido. Eu acredito que vai acabar para todos, porque o objetivo é acabar com a previdência pública, para que as pessoas humildes não tenham mais aposentadoria e tenham que fazer aposentadoria privada. Agora, aqui no estado de Goiás, colegas, nós não podemos, meus colegas deputados, ficar conhecido como a legislatura que acabou com os direitos dos trabalhadores de Goiás. Porque esse pacote aqui, que já foi discutido aqui pelos meus colegas, ele acaba com os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Nós estamos fazendo emendas, nós do Partido dos Trabalhadores, eu, deputado Humberto, deputado Luiz, mas as emendas são recusadas. Nós estamos votando contra. Precisa que vocês falem com seus deputados. E eu quero aqui fazer um apelo para os meus colegas deputados e deputadas, que infelizmente não estão aqui. Nós não podemos ficar na história do estado de Goiás como os deputados que tiraram a licença-prêmio dos funcionários, que deixaram 10 anos sem promoção, sem progressão, gente. Nós não podemos ficar. Eu, como servidora pública, vou votar contra, peço aos colegas que ajudem. E coloco para vocês, nós sabemos que a bancada aliada ao governador está negociando com os empresários sobre a questão da isenção de impostos. Está negociando. Negocia com os sindicatos também, gente. Nós estamos aqui para ajudar. O deputado Humberto falou aquele dia. Vamos negociar, nós sabemos que existe uma crise mundial que afeta o nosso país, o Estado, afeta os municípios. Nós precisamos ter responsabilidade, sim, da mesma forma que a gente tem na nossa casa. Mas cortar direitos adquiridos dos trabalhadores, que vão afetar diretamente o serviço público, vão afetar o trabalho da segurança pública, que cuida das nossas famílias, gente. Hoje nós tivemos uma moça de 22 anos, da idade da minha filha, dos nossos filhos, encontrada morta, igual, nem um animal não merece ser encontrado daquele jeito, jogado no lixo, como a menina Nayara foi encontrada hoje cedo. A gente estava acompanhando, ela desaparecida desde quinta-feira no Recanto do Bosque, foi encontrada morta, com sinal de violência, não sabemos ainda o que aconteceu, está sendo feitas perícias. Mas nós sabemos, nós precisamos da polícia, nós precisamos da polícia técnica, nós precisamos dos agentes prisionais para trazer segurança para as nossas famílias. Então eu peço aos deputados aqui da base que analisem direito, que leiam esses projetos. Porque, gente, a licença-prêmio é um direito dos trabalhadores. A gente sonha com essa licença. São 5 anos trabalhando para a gente poder cuidar da mãe da gente quando ela está doente, para a gente poder se tratar de algum problema de saúde que a gente tem, para a gente poder acompanhar um filho que está com algum problema. Nós temos esse direito. São 5 anos trabalhando, às vezes sem tirar férias, como na polícia geralmente é, para a gente possa ter essa licença-prêmio. Nós não podemos ter 10 anos sem nenhuma promoção. Como que esse servidor vai trabalhar no dia a dia na segurança pública, na educação, na saúde, sem ter um sonho de uma promoção por 10 anos? Nós não podemos cortar 30% da periculosidade dos agentes prisionais do estado de Goiás, dos trabalhadores do VaptVupt, que nos ajuda, que nos serve todos os dias, resolve os nossos problemas. Então, gente, colocar para vocês e para os nossos colegas aqui deputados, nós sabemos que precisa economizar, sim. Nós estamos falando que tem uma crise no mundo acontecendo, muito antes desse golpe, ao contrário do que dizia, do que o Temer golpista dizia, que a crise era culpa da Dilma. Não é culpa da Dilma, a crise é mundial, a Torre Eiffel está fechada, que os funcionários estão de greve lá.
A crise chegou no Brasil. Nós precisamos economizar sim. Vamos economizar em show, vamos economizar em propaganda, vamos economizar em muitas coisas que precisa. Nós estamos aqui para ajudar o governo a economizar sim. Estamos à disposição para discutir. Mas não vamos cortar esses direitos. A gente pede que os companheiros, colegas deputados, analisem essa questão da Previdência, porque aumentar a Previdência para quase 15%, gente, é o que os trabalhadores de Goiás vão pagar para poder aposentar. Mas já que não vai aposentar nunca, não vai aposentar vivo, será que vale a pena pagar essa Previdência? É isso que as pessoas vão falar. Então, gente, vamos pensar bem. Nós, do Partido dos Trabalhadores, vamos votar contra esse pacote, vamos votar contra esse projeto, mas nós somos poucos. Precisa dos deputados da base governista colocar a mão na consciência para a gente não ficar aqui com uma legislatura que tirou todos os direitos dos trabalhadores e tirou o serviço público de qualidade para os nossos filhos, para as pessoas que precisam da educação, da saúde e da segurança. Muito obrigada, colegas. Vamos continuar. Encerrada a discussão, em votação. Senhores deputados que o aprovarem, permaneçam como estão. Aprovada em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Deputado, todos manifestar favoráveis. Ok. Processo 3415. Governadoria do Estado estabelece normas gerais para a realização de concursos públicos no âmbito da administração pública estadual. Está em discussão. Encerrado em votação. Deputado, use o microfone, por favor, eu não sabia. Senhor presidente, está em eu quero discussão. discutir a matéria. Perfeitamente. O momento é oportuno, deputado. Discutir a matéria pelo PMDB, deputado José Nelto. TV Assembleia. Processo 3415. Normas gerais para habilitação de concursos públicos. Deputado José Nelto, do PMDB, fazendo uso da palavra. Vamos ouvi-lo. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, imprensa. Senhor presidente, eu acabo de receber uma informação aqui das galerias. 4 estados já de greve. Rio de Janeiro, Minas Gerais, acredito, Rio Grande do Sul, e espero que o estado de Goiás, realmente os nossos servidores, que estão pagando o pato por 20 anos de mentira, 20 anos de propaganda enganosa, 20 anos da compra de votos através do cheque moradia e através do cartão da renda cidadã. Mas nesta eleição, agora, o governo de Goiás anunciou a caravana da compra de votos através da caravana da cidadania. E o que era essa caravana? Era o governador do estado de Goiás, juntamente com o vice-governador biônico Zé Hélito, andando todos os municípios, faltando um mês para as eleições, entregando um cartão de renda cidadã. Essa é a prática desse governo. Uma prática nefasta, atrasada. Aliás, o estado de Goiás hoje é comparado ao estado do Maranhão. Lá nós tivemos o sarneísmo, aqui é o marconismo, que é pior do que o sarneísmo. Nesse final do ano agora, ele manda um presente para os nossos servidores, mas não manda e não tem coragem de colocar para fora os seus cabos eleitorais, os marajás, indicado pelo governador, que não trabalha, só recebe no dia 30, espalhado nos 246 municípios do estado de Goiás. É esta a verdade que nós temos que falar neste parlamento. Eu não vejo projeto aqui para tirar salário e nem para cortar os comissionados.
pode cortar hoje 1.000, mas amanhã contrata novamente. É só para enganar os senhores que são servidores concursados, que lutaram, que estudou, que realmente tem hoje este dever e esta obrigação de defender o Estado de Goiás. Então nós, parlamentares da oposição, se depender da nossa força, da nossa voz, nós vamos passar aqui a noite inteira para que esses deputados ali, preste bem atenção, para que eles possam ter um pouco de juízo e também desobedecer o governador, dizer o seguinte: eu não vou votar esta matéria que tira direito dos servidores do Estado de Goiás. Eu vou ter dignidade e votar com a minha consciência. Nós não. Nós estamos aqui para discutir. O governo manda para essa casa normas para a realização de concursos públicos. O que significa isso? Daqui 3 anos, 4 anos, podemos passar 4 anos sem concurso público no Estado de Goiás. 2 anos é certeza, porque este governo está acabando. Este governo já está com contagem regressiva. No dia 1º de março, o governador Marconi Perillo já não é mais governador de Goiás, será um cidadão comum, e os senhores deputados vão ter que arcar, serão responsabilizados nas suas bases, porque esses servidores da educação, da saúde, da segurança pública e também os administrativos, é quem segura esse Estado, vai espalhar o nome de cada deputado que votar contra os interesses dos nossos servidores do Estado de Goiás, usando as redes sociais, e aí o deputado vai dizer o seguinte: não, eu agora posso votar, porque eu vou levar obra para o meu município, porque o governador Marconi Perillo, que mentiu, cometeu um crime chamado perjúrio, e esse crime, deputada Isaura, nos Estados Unidos, depõe presidente da República. Perjúrio é mentira. Durante a campanha eleitoral, ele mentiu que não venderia a Celg, vendeu a Celg e depois deu gargalhada juntamente com o Zé Hélito. Agora nós temos dinheiro para comprar novamente as eleições do Estado de Goiás. Mas esqueçam, senhores, esse dinheiro não é do governador, esse dinheiro pertence ao povo goiano. E o que é pior, a Celg, ele além de vender a Celg, trair a sua palavra, o seu compromisso eleitoral, ele disse o seguinte: a Celg não vai sair de Goiás, mas vai colocar na rua 1.858 servidores, serão demitidos a partir do momento que esta empresa passar para as mãos da empresa italiana. E ele vendeu a Celg a preço de banana, vendeu e deixou uma dívida de mais de 2 bilhões para o próximo governador do Estado de Goiás. É isso que nós temos que falar, além de entregar a Celg. E esta empresa, deputado Luiz César Bueno, me parece, a empresa que comprou a Celg, ela vai ficar 15 ou 20 anos sem pagar imposto no Estado de Goiás. Eu pergunto aos senhores, aí até eu comprava a Celg, até os servidores, sindicatos, compraria a Celg, porque são 35 anos, 20 anos, sem pagar imposto. Então o governo entregou a Celg e disse o seguinte: aqui ninguém precisa pagar imposto não, é uma gratificação do povo goiano. E mais ainda, a dívida do Estado de Goiás, o próximo governador de Goiás não conseguirá pagar salário dos servidores.
se não tiver uma moratória, porque ele não paga o que deve para o governo federal. Era a dívida em 98, 5 bilhões e 435 milhões de reais. Hoje a dívida chega a 22 bilhões. Você pode entrar lá no Tesouro, se não é 22 bilhões, é quase 22 bilhões. É o governador que mais endividou o estado de Goiás. E agora, nem concurso público mais, não haverá concurso mais para a educação. Sabe por quê que não quer concurso para a educação? É porque ele chama os deputados da base em cada município e fala o seguinte: se eu colocar um concursado, esse não será cabo eleitoral seu, deputado. Esse não será meu cabo eleitoral. Então vamos trabalhar com o professor Prolabore. E aí, coloca esse professor comissionado na sala de aula, e se ele não falar a língua do governo, ele é chamado pelo deputado, pelo presidente do diretório do PSDB e é demitido, é substituído. Esta é a verdade que acontece no estado de Goiás. Pode perguntar, quem for da educação, pergunta como acontece. Tem que pedir bênção para o vereador, bênção para o prefeito. E ai daquele que não obedeceu o prefeito. Então é uma prática atrasada, arcaica, corrupta, que nós não comungamos. Nós queremos um Estado moderno, nós queremos um Estado diferente. E esse projeto aqui acaba com o concurso público no estado de Goiás. Está aqui, ó, o projeto do governador Marconi Perillo, que acaba com o concurso público. Não haverá concurso para a educação, não haverá concurso para a saúde, não haverá concurso para a segurança pública. E isso que o governo quer manter os comissionados, 20 mil cargos comissionados. Ele faz as contas, 20 vezes 4, 80 mil votos, só pensa em voto, só pensa em ganhar as eleições, massacrando o povo goiano. Nosso voto é contrário a essa matéria. Continua em discussão, para discutir matéria pelo PT, deputado Luiz César Bueno. Deputado Luiz César Bueno, do PT. Processo 3415. Vamos ouvi-lo. Senhor presidente, senhores deputados, eu li atentamente esse projeto e quero dizer que muitas das nossas propostas que nós apresentamos aqui nessa casa, como a proposta que acaba com o cadastro reserva, a proposta que faz com que o concursando estude, aí vai ver, tem uma vaga, e ele fica lá no cadastro reserva esperando 5, 6 anos para ser chamado. E isso está consertado aqui dentro desse projeto. A proposta nossa, que nós trouxemos para cá, que limita em 1% sobre o salário disputado, o valor da taxa de inscrição, também está contemplado nesse projeto. Portanto, nós estamos aqui diante de um projeto que mostra claramente a autonomia do deputado estadual, ou seja, nenhuma. Tudo que nós apresentamos foram vetados. Aí os sabem-tudos lá da assessoria do governador foi pegando as propostas nossas, várias delas, e montou esse projeto. E manda de volta, ou seja, para esnobar a Assembleia. Para dizer assim, vocês não podem fazer, mas eu vou fazer as leis que vocês propuseram. Então, isso aqui mostra claramente o desrespeito que o governo teve com os nossos projetos, vetando todos, e agora transformando numa lei do Executivo. Não teve nem a humildade de colocar o nome dos deputados que apresentaram estas leis. Mas eu quero dizer que acho importante, e eu vou votar favorável por uma questão de coerência, porque sempre defendi que os concursos públicos não podem ser máquinas de arrecadação,
que têm que ser moralizados. Então, quero dizer que voto a favor, assim como cumprimento alguns deputados da base do governo, como o deputado Virmontes Cruvinel, que trabalhou muito a elaboração desse projeto. Agora, acho uma grande incoerência, porque com esse pacote de maldades e toda essa deformação, essa destruição da carreira do servidor público, qual concursando vai querer ser servidor público daqui a alguns dias? Isso é uma grande incoerência que nós não podemos aceitar, porque o governo fez uma opção. Qual foi a opção? Nós não queremos tocar o Estado com servidor público. Nós não queremos a profissionalização do serviço público. Nós queremos a privatização, a terceirização, transformar o Estado num balcão de contratos para empresas, OCIPs e terceirizados para tocar o serviço público. Só que ele esquece que 300 mil servidor público mudam a eleição, que 300 mil servidores públicos muda a bancada do governo. Imagina esses 30 deputados do lado de lá, tendo 300 mil servidores públicos diariamente, falando o que vocês fizeram aqui. Essa é a verdade que tem que ser dita. Agora, é necessário fazer uma reflexão sobre a realidade que nós estamos vivendo hoje. Gente, vamos refletir. A concepção do governo federal foi para o Rio. O que o presidente da Assembleia do Rio de Janeiro fez? Na questão da Previdência, mandou de volta o projeto. A Assembleia nem apreciou o projeto. Na questão da extinção do quinquênio e de licenças, o presidente da Assembleia do Rio devolveu o projeto, nem foi apreciado. E outras assembleias legislativas estão fazendo isso, porque os deputados têm a sua base política e precisa sobreviver politicamente. Agora, querer que um trabalhador faça a contribuição previdenciária, 49 anos da sua vida, isso é inadmissível. Nós precisamos repudiar veementemente essa questão. Aqui chegou, nessa legislatura, o projeto de lei que ampliou a contribuição previdenciária de 11% para 13%. Foi um choque, porque isso altera o orçamento da vida do servidor público. E naquela época já houve uma forte reação da população e uma forte reação dos 400 mil servidores públicos que trabalharam contra a reeleição dos deputados da base do governo. E 60% da base do governo foi renovada. Agora, não satisfeito de subir de 11 para 13, chega um projeto subindo para 14,15, 14,25. Isso significa que amanhã vai ser para 15, que o ano que vem vão para 20, ou seja, querem pagar o rombo da Previdência com o suor e com o sacrifício do servidor público. Nós não podemos aceitar isso. Agora, tem uma questão que isso, a Goiásprev e os articulistas do governo não sabem. Eu vou na linha da calculadora feita aqui pelo deputado Major Araújo. Se colocar no papel o que cada servidor público paga em 35 anos e colocar a aplicação de 0,5 ou 0,6, em 35 anos, o rendimento vai mostrar que o servidor público ganha muito mais do que ficar aliado à Goiásprev. O que pode acontecer é que o servidor deixe de pagar a Previdência. Essa é a questão que pode começar a ocorrer na prática. Isso falando aqui em Goiás em 35 anos. Agora,
se esse presidente da República, que aposentou com 50 anos de idade, e acha que o trabalhador tem que pagar 49 anos de contribuição, colocar isso em prática, aí que nós vamos perceber uma debandada geral da Previdência, da Previdência Social. Eu coloco isso se a contribuição previdenciária for optativa. Agora, se ela for colocada de forma obrigatória, aí o que está fazendo é pegando o salário do servidor público e transformando ele em sócio do financiamento de todas as ações do governo. Isso nós não podemos aceitar. Portanto, senhor presidente, eu quero aqui encerrar o meu pronunciamento dizendo que fico satisfeito em votar um projeto que ordena, disciplina, moraliza os concursos públicos. Mas fico muito preocupado de saber se o governo irá fazer concurso público daqui para frente, porque a intenção que se tem é de fazer terceirização. Está terceirizando as escolas, terceirizando os hospitais. Daqui a alguns dias já inicia o processo de terceirização e privatização das delegacias, da segurança pública, o processo de terceirização e privatização dos presídios já estão em andamento, já privatizou a orquestra de violeiros, os teatros, os hospitais, as escolas. Eu pergunto, realmente, eu concordo aqui com o deputado Zé Nelto, virou justamente porque se nós procurarmos na história das vitórias do atual governador, o servidor público sempre foi o fiel da balança. O atual governador, ele sempre ganhou as eleições, porque o servidor público, ele pendeu para o lado dele, virando as eleições. Agora, com esse pacote de maldades, eu fico a entender se o governador do estado tem algum projeto político. Porque se teria projeto político, não jogaria contra ele 400 mil servidores públicos que serão cabos eleitorais dia e noite, em cima de propostas concretas. Continua em discussão. Encerrado. Em votação. Caminhamento de voto, deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, saudar a mesa e saudar também todos os servidores públicos que estão aqui presentes, dizer a vocês que são bem-vindos, são todos bem-vindos e bem-vindas a esta casa e que nós do PMDB votaremos com todos vocês contra a retirada dos incentivos e das conquistas adquiridas nos últimos anos. Contem com o voto do PMDB. Senhor presidente, referente ao projeto em tela, é com muita clareza que nós votaremos contrário, senhor presidente. E vou explicar as razões. Eu entendo que é um projeto que trará prejuízo ao governo do estado, quando se extingue a possibilidade do cadastro reserva, quando se coloca o valor efetivo das taxas para as inscrições, quando se faz todo um preâmbulo para o concurso, está limitando as ações do Estado, senhor presidente. Por quê? Cada momento e cada cargo, porventura, terá as suas particularidades. Se for fazer um concurso público específico para a cidade de Porangatu, para que haja, sim, a necessidade em relação ao VaptVupt de Porangatu, ou ao Corpo de Bombeiro de Porangatu, tem as suas características próprias. E ficará muito mais barato para o poder público estadual transacionar com uma empresa da cidade. Então, nós estamos trabalhando pensando no custo da máquina administrativa. Então, o nosso voto contrário, por mais que tenha artigos que vão ao encontro da sociedade,
mas em grande parte trará prejuízo ao Estado. E é com a economia de centavos que eu tenho certeza que o Estado terá crescimento e continuará, porque nós precisamos valorizar o servidor público. Então, o nosso voto é contrário, por entender que trará prejuízo ao Estado. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrada a votação, os senhores deputados que o aprovarem, permaneçam como estão. Aprovada em primeira discussão e votação, com os votos contrários, deputado Paulo César Martins e Bruno Peixoto. Senhores deputados, a matéria anterior era em primeira votação, portanto, aprovado com os votos contrários, deputado Bruno Peixoto, Paulo César Martins, e a segunda discussão e votação. Processo em fase de segunda discussão e votação, 3432/16, Governadoria do Estado, confere nova redação ao dispositivo que especifica da Lei 17.257, 25 de janeiro de 2011. Está em discussão. Presidente. Pois não, deputado. Vê o caput do projeto, por favor. Pois não, deputado. Eu não entendi, deputado. Caput. Eu solicito ao primeiro secretário que faça a leitura novamente do expediente e, se possível, o caput. Processo em fase de segunda discussão e votação, 3432/16, ofício mensagem 164 da Governadoria do Estado. Confere nova redação ao dispositivo que especifica da Lei 17.257, de 25 de janeiro de 2011. Pela ordem, presidente. É o caput. Senhor presidente, esse projeto, segundo o tablet, é o projeto que aumenta a contribuição dos segurados de 13,25% para 14,25%. Vossa Excelência, confere? Um minutinho, deputado. Segura a palavra ao primeiro secretário para fazer a leitura do caput. Confere nova redação ao dispositivo que especifica da Lei 17.257, de 25 de janeiro de 2011. Lê agora a lei. Artigo 1º, o ofício, o inciso 5º do artigo 17 da Lei 17.257, de 25 de janeiro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 17, inciso 5º, alienar ações da indústria química do Estado de Goiás e Quego até o limite de 49%, ou proceder à sua liquidação na forma da legislação federal aplicável. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Está em discussão. Para discutir pelo PT, deputado Luiz César Bueno. Deputado Luiz César Bueno, discutindo pelo PT, processo que está em segunda fase de discussão e votação, 3432. Senhor presidente, eu quero aqui, ao defender esse projeto contra, fazer uma menção ao ex-governador Mauro Borges. O ex-governador Mauro Borges, ele fez o primeiro plano de desenvolvimento estruturante do Estado de Goiás. Ele percebeu que o Estado tinha que ter uma interferência na estrutura da sua gestão capaz de possibilitar condições para a máquina administrativa beneficiar a população. Então foi nesse plano MB, o famoso plano Mauro Borges, que foi fundado o DERGO, Departamento de Estradas e Rodagens, que tinha por obrigação e função levar, consertar, construir as estradas do Estado de Goiás. Foi nesse governo Mauro Borges que nós tivemos a criação das centrais elétricas do Estado de Goiás, capaz de levar energia elétrica para o campo e para a cidade, propiciando o desenvolvimento industrial e social das cidades. Foi no plano Mauro Borges que foi estabelecido indústrias, empresas como a Goiás Industrial
e a empresa química do estado de Goiás. É essa empresa que vossas excelências vão vender daqui a alguns minutos, que é a Iquego, vossas excelências vai acabar de rasgar o plano do governador Mauro Borges, que muito importante foi para o estado de Goiás. Agora, eu não consigo entender, no momento em que nós temos crianças carentes, no momento que nós temos o Hospital do Câncer precisando de medicamentos, no momento em que nós precisamos de fazer combate às epidemias, nos governos anteriores, a Iquego fez esse papel de fazer remédios muito barato, a preço de custo, para distribuir gratuitamente para as prefeituras ou vender a um preço muito baixo para a população carente. Portanto, a indústria química do estado de Goiás, historicamente, desde o governo Mauro Borges, tem serviços prestados de uma forma muito boa para a população goiana. E agora, nesta tarde, vossas excelências vão vender, vão enterrar a Iquego, assim como venderam e entregaram a Celg há cerca de um mês atrás. Pois eu quero dizer que atrás da venda da Iquego está o conluio, está o esquema com os grandes laboratórios internacionais, com as grandes potências de medicamentos estrangeiras que querem vender remédio caro, remédio 20, 30 vezes mais caro do que os que a Iquego produz. Tenha certeza que a Iquego, ela tem condições de produzir medicamentos por um preço muito reduzido. Agora, por trás desse projeto, está a Schering, está as grandes potências norte-americanas, que não aceita uma indústria como a Iquego, estatal, fazer remédio baixo de preço de custo. Tenha certeza que com esse projeto, perdem os prefeitos, perdem a população carente e, com certeza, os medicamentos que vão chegar para a população serão medicamentos a alto custo e vendidos por empresas norte-americanas. O que está em jogo aqui é o jogo do capital, o mesmo jogo do capital que está acabando com a Petrobras. Aí vocês vão subir ali e dizer, não, o que está acabando com a Petrobras é a corrupção. Eu acho que a corrupção tem que ser realmente apurada e corrupto tem que ir para a cadeia. Agora quero dizer uma coisa para vocês. Os Estados Unidos invadiu o Iraque. Invadiu o Iraque dizendo que lá tinha arma química. Mas por que os Estados Unidos invadiu o Iraque? Para pegar o petróleo dos Estados Unidos, para pegar o petróleo do povo iraquiano. Agora, o que aconteceu no Brasil? Não, no Brasil não dá para invadir o Brasil, mas dá para arrumar um esquema com o Congresso, depor a presidenta Dilma. Tanto é que depois que depuseram a presidenta Dilma, o que aconteceu com o petróleo do pré-sal? Foi entregue para a Shell, para Texaco, através de um projeto do José Serra, que foi aprovado no Congresso Nacional. Portanto, para apropriar do petróleo brasileiro, logo após a renúncia da Dilma, o impeachment da presidenta Dilma, entregar o petróleo do pré-sal para as empresas norte-americanas. Mas esses tentáculos norte-americanos chegam aqui nessa casa, nessa tarde de hoje, quando entrega a Iquego, uma empresa de medicamento muito bem estruturada. São milhões e milhões de recursos do povo goiano que foi investido nessa empresa que produz medicamento para quê? Para beneficiar os grandes laboratórios de remédios norte-americanos. Portanto, nós não podemos concordar com a forma com que o governador está rasgando a memória do ex-governador Mauro Borges. O ex-governador Mauro Borges precisaria ter mais respeito por parte do Marconi Perillo. Ele deveria pegar a Iquego e fazer ela uma indústria de ponta, para que essa indústria cumprisse o papel que Mauro Borges muito bem
elaborou para a IQEGO desenvolver. Portanto, quero dizer para vocês, voto contra, registro meu nome na história, estarei em todos os lugares dizendo, eu votei contra a venda da IQEGO. Continua em discussão, para discutir a matéria, deputado Paulo César Martins, depois deputada Isaura Lemos. Prezado presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, a imprensa, funcionário público do Estado de Goiás, TV Assembleia. Na verdade, senhor presidente, esse projeto que hoje o governador está mandando aqui para esta casa para que pudesse, com certeza, fechar as portas da IQEGO. Eu tenho aí a mesma ideia do deputado Luiz César, porque a IQEGO, além de ter uma posição estabelecida quando nosso saudoso Mauro, que foi do PMDB e que abriu a posição estabelecida do desenvolvimento para construir e fabricar os medicamentos para as pessoas verdadeiramente que têm necessidade. E ao longo do tempo, a IQEGO teve aí uma posição estabelecida, inclusive do governo Santilo, onde ampliou muitos medicamentos para poder servir a nossa comunidade, dando oportunidade aos prefeitos da cidade comprar os medicamentos baratos para poder servir a nossa comunidade do estado de Goiás. E aí o que me espanta, deputado Luiz César, quando nosso governo do PMDB, o Maguito Vilela, eu vi muitos deputados da oposição descer as críticas em torno do Maguito, aonde ele estava privatizando a Cachoeira Dourada. Me lembro muito bem, no governo do Fernando Henrique, foi feita uma imposição estabelecida do governo para os estados da federação, para que pudesse privatizar as empresas. E, pois bem, foi criticado muitas vezes aqui nesta casa, inclusive pela oposição, que hoje é governo, e com toda certeza está fazendo o inverso, ou cometendo o mesmo erro que o Maguito cometeu lá no seu governo. E olha, de uma forma bem agressiva, agora acabou de entregar a própria sorte, o restante da CELG. E veja bem, aí até então eu vejo confusão da base do governo, que aí, lamentavelmente, não sei quem que é o deputado, que eu queria até, poderia ele ter coragem agora de aparecer, porque a senadora Lucevânia mandou uma carta, inclusive, acho que todos os senhores recebeu, né? O deputado aí, não sei aonde ele está escondido, que ele deve estar escondido, porque tem deputado aqui, ele não assume a posição. Vem aqui na tribuna, fala que vai votar, não vota. Porque aí a hora que o governo chama ele é lagartixa do governo, aí ele faz amém para o governo. Então, eu fico assim, preocupado com essa situação, porque inclusive, usou aqui de uma fala muito desagradável, deselegante, com a senadora Lucevânia. E olha, eu conheço ela, é uma grande senadora, tenho um respeito por ela, não votei nela, mas é uma grande mulher, e que todas as vezes que eu procurei a senadora, ela nos atendeu. Então eu tenho aqui um respeito por ela, e aí a bancada do governo está aí desentendido por uma razão da GEAB. E aí sabe que eu não entendi, deputado Bruno Peixoto?
a senadora mandou para nós uma carta, inclusive relacionando milhões e milhões, e que mandou de emenda para o governo do estado, inclusive para ajudar a CELG. De modo que eu não entendo essa posição que o governo está levando com os seus deputados, porque, na verdade, além de uma posição estabelecida, que aí o deputado Luiz César está certo, a IQEGO deveria hoje ter uma projeção diferenciada com investimento, porque tem homens e mulheres capacitadas de poder aqui fazer muitos medicamentos e poder servir a comunidade. E eu vejo uma diferença muito grande. Se quer resolver, ter uma austeridade ao governo, então vamos diminuir o gasto, logicamente, aonde faz grande show do estado de Goiás, inclusive para poder beneficiar aí deputados e deputadas para poder ganhar a eleição de prefeitos, vereadores e até às vezes da própria candidatura de alguns deputados. Porque eles não têm coragem de trabalhar e pôr a cara para poder servir a comunidade, mas precisa de levar show para agradar o povo, para ganhar o voto ou comprar aí com uma cervejada, às vezes no show. Por que não diminui a gastança de poder aí patrocinar empresários, filhos de empresário para correr no exterior? Se puder parar com isso, na certeza nós vamos economizar e aí não vamos ser preciso de tirar da licença prêmia, tirar aí e fazer o que estão fazendo, congelar os salários dos funcionários 10 anos, como estão fazendo, se achando que vai resolver o problema da economia do estado de Goiás. Então eu vejo que tem formas de poder resolver a questão da nossa economia. E aí, eu acho que é o momento que nós, da IQEGO, que temos uma estrutura bem posicionada, que sempre a IQEGO teve, aí é o momento da gente repensar, estabelecer uma estratégia para poder, quem sabe, o líder do governo, estabelecer uma conversa com o governo e ver uma estratégia de poder salvar a CELG, salvar a IQEGO, de buscar aí um incentivo e uma posição para dar a tranquilidade do desenvolvimento e, com toda certeza, logicamente vai ser desemprego, mais desemprego lá da empresa CELG, que vai mandar quantos funcionários embora, porque aí nós vamos ter mais pessoas na rua com dificuldade. Eu acho que a gente deveria repensar. Sou contra esse projeto e acredito que a nossa bancada do PMDB tem a sua posição estabelecida também de ser contra, porque eu acho que o papel que o governo está fazendo nesse momento, que tanto criticou o PMDB do Maguito, que fechou Cachoeira Dourada, que hoje fechou a CELG, que hoje está fechando a IQEGO, enfim, está dando uma posição estabelecida que, sem desenvolver o nosso Estado, com a característica de um processo de não desenvolver o nosso Estado, e com toda certeza o desemprego dos nossos funcionários, que na certeza vão ser mandados embora, tanto fez da CELG como agora da IQEGO. Então eu sou contra o projeto e na certeza tem muitas formas da gente poder resolver a questão da economia do nosso estado de Goiás, logicamente pensando no Estado, na coletividade, na saúde e pensando não tirar dos funcionários, porque os funcionários já têm aí com toda certeza que já conquistou isso, uma longa história, um longo trabalho, que inclusive muitos dos senhores tiveram essa participação para poder ter a conquista que os funcionários sempre teve. Sou contra o projeto e vamos com toda certeza mudar para fazer uma proposta que possa melhorar a economia do estado de Goiás, sem ser preciso de acabar com a IQEGO, sem ser preciso de, logicamente, tirar dos nossos funcionários públicos.
Para discutir a matéria, a deputada Isaura Lemos. Deputada Isaura Lemos, do PCdoB, preside a Comissão de Reforma Agrária e Urbana. Senhor presidente, senhores deputados, deputada Eliane, deputada Adriana, trabalhadores aqui presentes de várias categorias, né? Da segurança, da saúde, da educação, Central Única dos Trabalhadores, Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Realmente nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? Nós temos numa situação que nós não sabemos aonde chegar, mas vocês que estão aqui na casa, não são trabalhadores qualquer, são trabalhadores conscientes, são trabalhadores que têm uma vontade maior de defender os interesses das suas categorias. Porque existem aqueles que ainda não caiu a ficha, ou estão acomodados, né? Mais adiante vão perceber o desmonte que está sendo feito a partir desse governo golpista Michel Temer. Você vê que não vê ninguém defender Michel Temer aqui nessa casa. Você não vê ninguém defender. Porque, de fato, é um homem que tomou o poder no golpe, de forma ilegítima, certo? E está amando, foi feita inclusive uma denúncia que ele, tanto ele, como uma pessoa que talvez algum de vocês admiram, mas que vocês não podem cair no conto da carochinha, que é o tal do Sérgio Moro. Esse homem fez curso. Esse homem fez curso nos Estados Unidos de como fazer investigação nas empresas para lavagem de dinheiro, de corrupção, mas não foi para salvar as empresas brasileiras da corrupção. Foi para enterrar as empresas brasileiras. E nós que somos brasileiros, temos que largar dessa mania de ser um país que se submete aos interesses dos estrangeiros. Sérgio Moro fez um curso nos Estados Unidos. Fez um curso. Vocês são ingênuos. Muitos de vocês que estão me vaiando. Não tem problema. Não tem problema. A vida vai demonstrar. A vida vai demonstrar. A vida vai demonstrar. Eu não importo de ser mal interpretada hoje. Eu tenho 40 anos de política. 40 anos de política. E sei muito bem o que os Estados Unidos querem no Brasil. Querem só as nossas riquezas. E os patriotas, eu sou uma patriota, eu sou nacionalista. Eu sei que todo esse esquema que está sendo colocado no Brasil é para tomar as nossas riquezas. E esse projeto aqui é um deles. A Iquego é um deles. A Iquego é um deles. Que estão fechando o quê? Uma empresa de medicamentos. Uma empresa de medicamentos que servia e serve a nossa população. Então, companheiros e companheiras, o Brasil ainda vai avançar muito, né? Nós não temos pressa, não. A hora que essa reforma da Previdência for colocada em prática, a hora em que as nossas riquezas, como a Petrobras, for vendida também a preço de banana, como a Celg está sendo vendida, como a Iquego vai ser vendida, quando nós não tivermos mais nada,
Quando o futuro das futuras gerações, dos nossos filhos, dos nossos netos, estiverem sem perspectiva, sem emprego, sem curso de capacitação, sem universidade, sem carreira, porque os planos de carreira estão sendo destruídos. Os planos de carreira estão sendo destruídos. Quando nós tivermos, de fato, ameaçados pela fome, pela miséria, pelo desemprego, aí vamos dar importância para a democracia no Brasil. Essa democracia que está sendo agredida depois de tanta luta, né? Reforma política hoje, se tiver uma reforma política, sabe qual reforma política que o Congresso vai aprovar? Aquelas que só privilegiam os grandes partidos. Os partidos que representam os grupos econômicos e não a população e os interesses da população. Então é assim. Agora, eu também, ao lado dos direitos dos trabalhadores, eu sou a favor do desenvolvimento econômico. Eu sou a favor do desenvolvimento econômico. Eu não acho que acabar com a IQEGO é ser a favor do desenvolvimento econômico. Eu não acho que nós enterrarmos a maior petrolífera do mundo e uma jaziga de pré-sal no mundo, nós estamos sendo a favor do desenvolvimento. Nós podemos, sim, ser contra a corrupção sem matar as grandes empresas nacionais. Sem matar as grandes empresas nacionais. Não precisa enterrar as empresas nacionais, que eles querem entrar aqui, as petrolíferas americanas querem entrar aqui, e acabar com a nossa petrolífera, que é a Petrobras. Não precisa, deputado Antônio. Não precisa, deputado Carlos Antônio, acabar com a Petrobras. Mas o que eles querem? Acabar com a Petrobras para entrar as petrolíferas americanas, como já entrou a compra do pré-sal pela Shell, pelas grandes empresas. Então, companheiros, a vida vai demonstrar que agentes americanos estão aqui a serviço do governo americano. José Serra, Moro, Michel Temer, todos eles estudantes que estudaram em curso dos Estados Unidos e aqui fazendo um estrago no nosso país, um estrago, parte do judiciário, parte do Ministério Público, uma elite que muitas vezes não sabe o que é suor do trabalhador, destruindo as nossas riquezas nacionais. Portanto, eu sou contra a venda da IQEGO, sou contra dilapidar o patrimônio nacional. Eu sou uma patriota, uma nacionalista, quero o Brasil para os brasileiros, quero que os trabalhadores tenham os seus direitos e seus planos de carreira preservados e não jogar a crise nas costas dos trabalhadores. Não aceito jogar a crise nas costas dos trabalhadores. E é isso que está se fazendo. E a grande mídia enganando o nosso povo. Enganando. É uma pena que muitos trabalhadores acreditam na grande mídia. É uma pena que muitos trabalhadores hoje acham que a presidenta Dilma saiu porque tinha corrupção. Ora, as petrolíferas norte-americanas não têm corrupção. As empresas empreiteiras estrangeiras não têm corrupção. Sou contra a corrupção, mas sou contra dilapidar as grandes empresas nacionais, porque sou uma pessoa que ama o nosso país e que deseja um futuro bom para as futuras gerações do nosso país. É meio confuso? É, mas nós vamos chegar a clarear toda essa situação. Por isso, meu partido, o PCdoB, é um partido que defende o Brasil, defende os trabalhadores e defende a democracia.
Encerrada a discussão. Encerrada a discussão em votação. Para encaminhamento de voto pelo PMDB, deputado José Nelto. Deputado Bruno Peixoto vai encaminhar em nome do PMDB. Perfeitamente, deputado. Para encaminhamento de voto pelo PMDB, deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, fico extremamente preocupado com esta matéria, senhor presidente. Este projeto vai ao desencontro dos anseios da população do nosso estado. Senhor presidente, cito aqui inúmeros exemplos que trouxeram prejuízos ao consumidor. A exemplo da nossa mineração, bem lembrado pela deputada Isaura Lemos, a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce, deputada Isaura, foi vendida no governo do PSDB. No ano subsequente à venda, o faturamento dela e o lucro líquido foi superior à compra, amplamente divulgado para toda a sociedade, mostrando duas coisas: que o poder público, a incompetência para gerir, e outra, a incompetência para a venda, porque vendeu com um preço aquém do mercado, aquém do esperado. Eu não tenho dúvidas que no caso da Iquego, caminhará para o mesmo rumo. Quero aqui pedir aos deputados da base do governo para que tenham a compreensão. Votando contra este projeto, nós estaremos votando a favor do patrimônio dos goianos. Quero pedir, senhor presidente, a cada um de vocês, deputado Álvaro, que possa votar contra. O nome de cada um de vocês fica marcado na história, como os deputados que venderam o patrimônio dos goianos. Nós alertamos aqui, referente à CELG, e deputados votaram favorável à venda. Ao mesmo modo que para a aprovação nesta casa, para a venda de Cachoeira Dourada, e está aqui o deputado Zé Nelto, que na época informou os prejuízos que poderiam acarretar, e a oposição votou contra e o governo votou favorável. E hoje nós estamos vendo as consequências. Sou do PMDB, estou na presidência do PMDB e afirmo, foi um erro a venda de Cachoeira Dourada. E nós temos que aprender com os erros. E não vender, deputado Álvaro Guimarães, a Iquego. Quero aqui encarecidamente, em nome dos goianos, pedir a cada um dos nobres pares que possam votar contra este projeto, que possamos votar a favor dos goianos. Já pedi em relação ao servidor público, estão aqui presentes, apresentei emendas supressivas, tirando todos os artigos que prejudicam o servidor público do nosso estado. E quero também pedir, atempadamente, que os servidores possam acompanhar a votação nas comissões, para que cada um de vocês saibam a maneira que votam os parlamentares, se votam de acordo com os anseios do serviço público. E digo, presidente, nós estamos aqui não para fazer uma oposição por oposição, mas com argumentos, com dados, pensando no nosso estado, e assim nós vamos agir. Deputado Francisco de Oliveira, deputado José Witt, que estão orientando as bancadas para as votações, gostaria de pedir encarecidamente, em nome dos goianos, que possamos votar contrário a esta matéria. Não se trata de oposição, se trata de uma empresa goiana, e digo, deputado José Nelto, esta empresa goiana poderia ser sim a galinha dos ovos de ouro. Sabe por quê? Porque ela é a única que possui certidões e aptas para a venda para Santa Casas e outras instituições, livre de licitações, podendo esta empresa vender. Sabe por quê que está vendendo 49%, deputado Zé Nelto? Para não perder
as certidões, nem o poder de venda, sem participar de processos licitatórios. Por isso a venda de 49% e não da sua totalidade, e não de 51%, porque o Estado, sendo o verdadeiro gestor, continuará com as certidões para vender livre de processos licitatórios para Santa Casas e outras instituições. Então quero dizer, vender esta empresa é ruim para o Estado, é ruim para os goianos. Nosso voto... Terminada a votação, os senhores deputados que o aprovarem, permaneçam como estão. Senhor presidente, por favor, senhor presidente. Pois não, deputado. Questão de ordem. Verificação de quórum, por favor. Perfeitamente. Encerrada a votação, está em votação. Solicito que se zere o placar eletrônico para verificação de quórum. Atendendo solicitação do deputado Major Araújo, do PRP, o presidente Hélio de Souza solicitou que o painel eletrônico fosse zerado. A verificação de quórum, os parlamentares registram as presenças novamente. TV Assembleia, ao vivo. Autoconvocação. TV Assembleia, canal aberto 61.2. Ao vivo no YouTube. No portal da Assembleia. Encerrada a votação, os senhores deputados que o aprovarem, permaneçam como estão. Aprovada em segunda discussão e votação a secretaria para os devidos providências. Com os votos contrários, deputado Zé Nelto, Bruno Peixoto, Luiz César Bueno, delegada Adriana Corse, Isaura Lemos, Paulo César Martins e Major Araújo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 3567/16, ofício mensagem 174, Governadoria do Estado, altera a Lei 13.738, de 30 de outubro de 2000, que institui a carreira de apoio fiscal fazendário da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás e da outras providências. Está em discussão, encerrado. Em votação, encerrado. Senhores deputados que o aprovarem, permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a secretaria para as devidas providências. Senhor presidente. Questão de ordem, deputado José Nel. Só para anunciar que a bancada do PMDB atendeu esse pedido do deputado Cláudio Meirelles, porque esse projeto, ele tem razão, o deputado, por isso nós votamos favorável, para mostrar a nossa posição nesta casa aqui, senhor presidente. E o próximo projeto, já quero deixar escrito já em nome do PMDB. Senhor presidente, somente essa pauta, tá bom? Senhor presidente, Pois não, deputada. Questão de ordem, deputada, delegada Adriana Corse. Obrigado, senhor presidente. Como líder do Partido dos Trabalhadores, eu quero dizer que nós votamos aqui a favor, porque nós não votamos contra direitos de trabalhadores aqui. Essa bancada do Partido dos Trabalhadores não vota. Mas eu quero também solicitar que o deputado Cláudio e os demais colegas aqui ponham a mão na consciência e nos escutem também pelos meus colegas, como eu escutei o senhor. Senhores deputados, conforme aqui a ciência do plenário, nesse momento. Pela ordem. Questão de ordem, deputado Luiz César Bueno. Aliás, nós fomos aqui corretos, a nossa bancada em peso voltou junto ao pessoal da Secretaria da Fazenda, muito bem capitaneada aqui pelo deputado Cláudio Meirelles. E estamos contando com o apoio dele na defesa e também na votação do projeto dos professores e demais servidores que estão aqui. Senhores deputados, conforme aqui a ciência do plenário, nesse momento, convoco Comissão Mista e Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Às 20 horas, sessão solene
de interesse do deputado Gustavo Seba, e amanhã, mais uma autoconvocação com sessão extraordinária a partir das 15 horas. Está encerrada a sessão. Presidente.